Ultimamente, tá alinhado com o PT é a mesma coisa de entrar em um barco furado. Você sabe que ao longo da trajetória, quando estiver perto de chegar no destino, o barco vai afundar. E alguns partidos já estão percebendo isso, como por exemplo o PSB, tá? Que é o partido do Alckmin, que já parece que deu uma mensagem pro Lula e até mesmo pro PT de que tá pulando fora desse barco que tá prestes a afundar. Pois é, enquanto a gente tem isso rolando, tem mulheres que na frente de senadores, quando está em uma CPI, quer ser tratada como mulheres, mas na hora de defender outras mulheres, como por exemplo uma que pichou uma estátua de batom e havia sido condenado a anos de prisão, prefere se calar e não defender. E aí já cobra uma tal anistia não. Pois é, vamos falar sobre isso porque é uma coisa que deixa todo mundo indignado. Mas como se não bastasse, a gente tem que falar sobre a parte mais importante desse vídeo, que sabe o que é? Pois é, os Estados Unidos avisou, e avisou muito para o Brasil e principalmente para o STF, de que poderia aplicar as sanções. Deu recados, enviou gente aqui, mas parece que não escutaram. Agora chegou uma resposta dos Estados Unidos para Alexandre de Moraes. E eita resposta, a gente precisa falar sobre isso nesse vídeo de hoje e também sobre uma possível chance do Bolsonaro já ter escolhido quem vai ser o seu sucessor, tá? E muito pelo contrário dos nomes que vocês estavam pensando, como por exemplo Tarcísio, o nome vai surpreender todo mundo, porque é um nome de peso ultimamente. Então bora falar sobre isso que hoje tem muito conteúdo pra gente dizer aqui nesse canal, beleza? Mas antes, já deixa o like, compartilha e se inscreva para a gente poder falar sobre esses assuntos de política. Pessoal, para começar a falar desse vídeo, vamos começar a trazer essa bomba para vocês. Ontem, na última conferência, na quinta conferência que foi feita pela Marina, que é a ministra do Meio Ambiente e Assuntos Climáticos, ela resolveu encerrar com uma fala muito sutil, uma fala que claramente se relaciona à função dela, que é dizer sobre anistia, né? Aí ela resolveu puxar um coro com as pessoas que estavam lá e falar não anistia. Eu vou botar esse vídeo pra você assistir, você tem que assistir esse vídeo. Anistia! Sem anistia! Sem anistia! Eu não sei vocês, mas eu acho que a Marina Silva tem muita mais coisa importante para ela se preocupar do que vir puxar um coro de anistia, né? Como, por exemplo, vamos lá resolver os problemas, os desmatamentos que estão acontecendo na Amazônia, vamos ver o que está acontecendo com os Yanomamis, né? Já que é um problema muito grande, ou pelo menos assim, né? Se vai ter a audácia e a coragem de falar sem anistia, não esteja, pelo menos abaixou de ser o tipo de pessoa que quando chega na frente de senadores quer ter tratamento privilegiado. Ai, é porque eu sou mulher, mas quando chega na hora de defender pessoas como, por exemplo, a Débora, que foi lá e escreveu não, perdeu mané, né? No caso, na estátua, aí já é outro assunto sem anistia, né? Mas põe no comentário sobre esse assunto, tá? Só queria trazer isso pra vocês porque eu achei um videozinho, olha, de uma tamanha de uma... Vou nem comentar, né? Vai que depois querem me calar aqui. Bora lá! Acontece que o governo do PT ele tá tomando certas medidas bem ruins nos últimos dias. E para quem achou que o Lula no seu terceiro mandato ia ser aquela coisa esplêndida, todo mundo ia se ajoelhar no chão e falar: meu Deus, o Lula resolveu o problema do Brasil, foi muito pelo contrário. Ele tá com uma desaprovação extremamente grande. E as pesquisas já mostram que se houvesse uma eleição hoje ou em 2023, já estava ganho para o lado do Bolsonaro. E acontece que os partidos que são de esquerdas, os partidos que são do centro, principalmente centro-esquerda, já está percebendo que essa vibe de petista não está colando. E entre os partidos inclui um muito importante, que é o PSB, que já jogou assim pro Lula. Ó, 2026 a gente não tá querendo muito estar alinhado com vocês não, tá? O que acontece? O PSB já sacou que ficar do lado da esquerda não vai colar para eleger seus candidatos em 2026. E tá chegando as eleições. Imagina, se ele alinha com o PT, declara que tá do lado da esquerda, na hora de eleger um candidato, aqui ó, não vão conseguir. Sabe por quê? Porque ninguém mais acredita no que a esquerda
tá fazendo. O PT tem a maior desaprovação da história. Ninguém quer saber do PT de novo no poder. E aí estamos vendo o centro literalmente pulando fora do PT. Esse é um dos motivos dos partidos estão querendo sair completamente fora de ser aliado do PT, aliado do Lula, ter o Lula aí como representante. E também outro motivo é porque o PT nunca na história esteve tão cheio de problema como agora, e causados por ele mesmo. Sabe por quê? Porque agora a coisa ficou feia com os Estados Unidos. Como assim, Alessandra? O ex-prefeito de Nova York foi um dos que estavam entre os enviados dos Estados Unidos que vieram para o Brasil para ver o acordo sobre o Brasil considerar os criminosos, facções criminosas, como grupo terrorista. Ou seja, o objetivo dos Estados Unidos com isso, se o Brasil concordasse, era pegar o crime organizado e maiar em cima do crime organizado, acabar com o crime organizado, porque o maior problema hoje dentro do Brasil é a criminalidade, tá? E o crime organizado, ele é o problema principal. Mas o PT diz que essa medida, ela vai acabar piorando, vai deixar o crime organizado mais forte. Acontece que o prefeito veio, hoje ele soltou uma informação falando que se fosse brasileiro ficaria preocupado com os Estados Unidos. E muito pelo contrário do que você deve estar pensando, essa mensagem não foi para nós brasileiros não, e sim para o governo Lula. Sabe por quê? Na hora que ele veio aqui conversar com o governo Lula para tentar articular, para conseguir transformar as facções criminosas em grupos terroristas, ele falou que os Estados Unidos já estava de olho no pessoal da política há muito tempo e que um dos intuitos dos Estados Unidos era pegar as facções criminosas e ligar elas com candidatos políticos que tivessem alguma relação, coisa que a gente sabe que no Brasil tem muito hoje, muito político que tem relação com o PCC, com o crime organizado, gente. E o intuito dos Estados Unidos era fazer isso, então ele já estaria de olho para literalmente já catar e além de fazer um limpa do próprio crime, limpar também um pouco da política. Então ele mandou um recado para os próprios políticos. E aí eu tava pensando, um dos caras que praticamente já combateu o crime organizado, que é o Nayib Bukele em El Salvador, onde ele conseguiu eliminar por completo as facções criminosas, é tanto que hoje, se brincar, deve ser o país mais seguro do mundo, já tinha citado o Brasil bem antes e já tinha citado que o problema do Brasil não tá só nas facções criminosas, tá no próprio governo, tá na própria política, e eu achei esse vídeo interessantíssimo e eu queria mostrar pra vocês aqui. Pra vocês terem noção, enquanto a gente não tava sabendo ainda de nada, rolê nenhum dos Estados Unidos, o Nayib Bukele ele já resolveu o problema e já viu ali, ó, a fonte do problema é essa aqui no Brasil. Assistam o vídeo aí, pessoal. Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que... Aí eles citam que o crime organizado já está dentro do Brasil porque está dentro do governo. E isso é um problema muito grande. Sabe o que significa? Combater o crime no governo, o crime organizado no Brasil, não é só pegar os criminosos, é que vai uma ala da política grande também com esse combate ao crime organizado. Você acha que essa galera quer? Não quer não, gente. Por isso que hoje no Brasil é tão difícil a gente ter o combate ao crime organizado. É por isso que o crime organizado faz o que ele quiser hoje no Brasil e tá todo mundo calado, porque ele tá dentro da própria política. Mas você aí, põe o que você acha no comentário. E vamos falar sobre as sanções que os Estados Unidos estão colocando contra o Brasil, tá? O que acontece? As sanções que os Estados Unidos vêm fazendo contra o Brasil têm um motivo muito claro, muito nítido, muito óbvio, que é Alexandre de Moraes, tá? Por quê? Porque, segundo os Estados Unidos, o Alexandre de Moraes teria imposto sanções às empresas norte-americanas, aos americanos, tá? Como, por exemplo, o X e a Ramblo, tá? Que são duas empresas norte-americanas. E junto com isso, vem umas outras coisas, como, por exemplo, a falta de liberdade de expressão, também considerada pelos Estados Unidos,
e perseguição a opositores políticos, tá? Foram citadas essas 3 coisas pelos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Pensando os Estados Unidos em amenizar a coisa no Brasil, em fazer com que parasse isso, os Estados Unidos fez o óbvio que a gente já estava imaginando, aplicar sanções, em específico a Alexandre de Moraes. Mas a Alessandra não citaram o nome de Alexandre de Moraes, falaram, né, na hora que os Estados Unidos, com o Marcos Rubio, virou e falou que iria aplicar sanções a juízes, ele não citou o nome de Alexandre de Moraes, mas assim, outras pessoas ligadas ao governo norte-americano já citaram claramente o nome de Alexandre de Moraes. Ou seja, quem entendeu, entendeu. E o STF deu uma resposta para os Estados Unidos, ou seja, o STF no Brasil entendeu que o recado foi para ele mesmo não tão citado lá. E isso virou um bolo enorme, porque aí entrou partido, aí entrou uma universidade que devia estar tomando conta do ensino, né, para fazer moção pro lado de ministro do STF, entrou todo mundo no meio dessa história e tá uma bagunça estrondosa. Acontece que chegou ao ponto de que os ministros estariam apoiando o Alexandre de Moraes e falaram, pois é, se vocês continuarem fazendo isso, Estados Unidos, vamos aplicar sanções também a vocês, ou seja, vamos pegar ali, né, as empresas norte-americanas e vamos dar um bloco nelas, tá? E aí vem outras coisas que a gente conhece, como uma coisa que influencia muito é a regulamentação das redes sociais, que, aliás, foi escolhido para ser votado, já tem data marcada, que seria 4 de julho. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Liberdade, Estados Unidos e 4 de julho, tá? Não sei se foi uma provocação aos Estados Unidos, mas falaram que seria votado no 4 de julho. Então, resumindo, o STF não recuou, o STF continua ainda fazendo as mesmas decisões que estavam fazendo. E os Estados Unidos também não recuou, é tanto que os Estados Unidos hoje mandou uma carta, em específico falando sobre o Rumble, que é um aplicativo norte-americano que tinha sido suspenso em fevereiro, ou seja, os Estados Unidos já mandou essa carta e mandou um sinal, tipo assim, você pode reforçar as leis brasileiras se você quiser, mas não pode impor e ordenar ações específicas para empresas norte-americanas, como o exemplo da Rumble, tá? Claro recado para Alexandre de Moraes, que veio pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandou um aviso. Acontece que agora a gente está vendo literalmente a seguinte situação, onde um lado está querendo ver até onde o outro lado pode ir. A Suprema Corte está testando até onde os Estados Unidos vai chegar com essas sanções e até onde eles conseguem ir, e os Estados Unidos está tentando testar até onde a Suprema Corte brasileira vai chegar. Se ela vai recuar ou ela já vai para o ataque por direto. Tá realmente uma briga assim, onde um quer ver o limite até onde o outro pode chegar, tá? Aí eu te pergunto, quem tem mais força? Os Estados Unidos, um dos países mais desenvolvidos, ou a Suprema Corte brasileira? Porque se a gente já teve o recado do ex-prefeito de Nova York falando que os Estados Unidos já tá de olho neles, significa que os Estados Unidos têm muita coisa, tem muita carta na manga para ser usada para o seu lado. E até quanto o governo Lula, que também se estende desesperado, e até quando a Suprema Corte vai aguentar essa pressão dos Estados Unidos. Aproveita e já põe nos comentários. Mas acontece que uma das coisas que está sendo planejada para 2026 é claramente o bloqueio das redes sociais. Como assim, eles estão querendo aí, né, botar uma regulamentação das redes sociais e querem isso para ontem, para que em 2026 já esteja tudo certinho. E o plano deles não é o seguinte, porque hoje em dia, se caso a rede social ela publica um conteúdo, por exemplo, que é fake news, é desinformação, tem que entrar com uma ação na justiça, aí depois a rede social tem que ir lá e apagar esse conteúdo, ou seja, você precisa de um processo bem elaborado para conseguir tirar um conteúdo da rede social, tá? Porém, o que eles querem é que só com uma simples notificação já arranquem isso das redes sociais, ou seja, se por acaso o que eu falo aqui
eles entenderem que é uma espécie de fake news, eles mandam uma notificação para o YouTube e o YouTube tem que apagar imediatamente meu vídeo sem passar por absolutamente nada, só porque eles decidiram. Isso é claramente uma espécie de, vamos falar assim, começa com S, começa com C e termina com A, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Porque até onde uma coisa vai ser considerada correta e outra vai ser considerada errada pelo judiciário ou por qualquer outro órgão que eles resolvam criar para regulamentar essas redes sociais. Isso que eu falo, trago até um exemplo de prova para vocês. O que é aceitável e o que não é aceitável? Eu vi um vídeo hoje que falava sobre o caso da Débora, que pichou a estátua, né? Vocês sabem, ela escreveu Perdeu Mané com batom. E uma decisão que uma juíza tomou em 2023. A decisão da juíza, ela liberou 3 caras que haviam matado e arrancado, vocês sabem, né? Não posso falar a palavra porque senão o YouTube ele vai me barrar. E ela achou que estaria tudo bem liberar eles porque eles não faziam mal nenhum para a sociedade. Os caras já tinham reincidente. Isso significa que não era o primeiro crime que eles tinham cometido na vida deles. E eu trouxe esse vídeo para vocês. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo e me falassem o que vocês acham. Matar e de decapitar uma mulher foram soltos por uma juíza. Ela entendeu que os 3 não oferecem risco à sociedade. A decisão foi da juíza Isabela Mendonça Alexandre de Freitas, da 2ª Vara do Júri de Fortaleza. A magistrada colocou nas ruas 3 acusados pelo assassinato de uma mulher na praia da Vila do Mar, na capital cearense, em 2022. No despacho, a juíza considerou que não há elementos de que a liberdade causaria risco à ordem pública. Imagina, não causaria risco nenhum, né? Eles só fizeram o que fez, mas não há risco, né? É muito mais perigoso. O batom, ele é atômico, né? É bem pior. Nem que justifiquem a prisão preventiva, já que os acusados foram informados da data da audiência para a continuidade do processo. O assassinato e a decapitação da vítima teriam ocorrido porque os acusados, que têm extensa ficha criminal, teriam descoberto um envolvimento de familiares da mulher com uma facção criminosa rival. Os 3 foram colocados em liberdade com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Isso que eu tô falando pra vocês. Foram colocados em monitoramento com tornozeleira eletrônica. Aí o motivo da consideração foi o quê? Ah, é facção rival? Tudo bem. Gente, isso tá tudo errado dentro do Brasil. Me fala, o que é mais pesado? Uma pessoa que vai lá e escreve numa estátua ou então 3 caras que cometem um homicídio. Se compara a um homicídio, isso, o que a Débora fez, põe nos comentários. Isso aí eu não vou opinar sobre esse assunto. E esse foi um dos casos que eu digo pra você. O que vai ser considerado uma coisa tão grave e outra coisa que não é grave? Será que vai ser mais o viés político? Será que vai ser mais o viés ideológico que vai mandar do que realmente o que significa ser justiça? E outra coisa que a gente tem prova foi uma das falas do Flávio Dino, onde ele considerava que tudo bem, normal, xingar alguém de fascista, tudo bem. Agora, se você já vira e fala de ladrão, aí não pode. Mas você sabia que tanto o comunismo como até mesmo o fascismo e o nazismo, eles estão ali na mesma faixa etária, tá? Para quem não sabe, na época que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o objetivo do comunismo era se alinhar primeiro ao lado em que o Adolf estava, tá? O objetivo deles era isso. Só que o Adolf, vocês sabem, eu não vou falar de novo o nazi, eles achavam que o comunismo era tão falso e que eles não seguiam a ideologia do socialismo na verdade, que resolveram excluir eles. Ou seja, disseram que eles não chegavam nem aos pés de conseguir seguir a própria ideologia que eles pregavam, né? Mas da mesma forma que aconteceu com os 3, houve assassinatos, vocês sabem o que mais, genocídios, tortura, tudo que você conseguir imaginar também aconteceu nos 3. E eu achei outro vídeo também do Lacombe. Para quem não sabe, ele trabalhava em uma revista, né, um jornal na rede de TV, e a pedido do ministros foi arrancado, né, ele foi expulso praticamente da TV, né.
E ele trouxe um vídeo falando sobre a comparação de tanto o nazismo, o fascismo, que eles têm exatamente quase o mesmo, a semelhança é extremamente grande, e eu queria que vocês vissem esse vídeo, porque eu achei um vídeo muito interessante mesmo. E me diz aí, é semelhante mesmo? Levantou do Vladimir Putin, eu vou desnazificar a Ucrânia. Porque a gente sempre viveu esse dilema, né? O Stalin, né, um ditador comunista soviético, ele se juntou a democracias como Estados Unidos e Inglaterra para combater o nazismo e o fascismo, né? E aí ele fica brandindo essa carteirinha de antifascista ao longo de toda a vida e colocando, né, debaixo do tapete todos os horrores que ele próprio fazia. É mais ou menos o que faz o Putin hoje. Ele se diz um antinazista, um antifascista, né, e está ali, né, fazendo horrores, matando gente. É um ditador, é um tirano. E o Lula está lá colado. Aí se você olhar, inclusive, a origem do fascismo, na Itália, por exemplo, o fascismo e o comunismo, eles têm origem comum. Como o comunismo e o nazismo também sempre rezaram pela mesma cartilha, né, o fascismo e o comunismo na Itália tiveram uma divergência pontual ali na Primeira Guerra Mundial sobre a participação da Itália na guerra, né? Mas sempre foram revolucionários e marxistas de alguma forma, né? Porque o fascismo também é um adorador do Estado. Então, quanto a isso, não há a menor dúvida. E quanto a Hitler e Stalin, eles eram muito ligados, né? O Hitler dizia que Stalin era um gênio. O Stalin dizia que só confiava em um homem, e este homem era Hitler. Até que o Hitler, mais louco do que o Stalin, invadiu a União Soviética. Então o Lula estava lá no meio desses tiranos todos, desses ditadores todos, levando mais uma vez o Brasil do PT, não é o Brasil verdadeiro, sempre nos posicionando o Brasil no lado errado. E isso é muito triste. E aí esse meu artigo termina com uma frase do George Orwell, dizendo que o grande problema dos esquerdistas desde 1933 é terem querido ser antifascistas sem ser antitotalitários. Porque o totalitarismo deles, a ditadura deles, é relativa, né? Ela, no fim das contas, ela é boa correndo ali. Pois bem, o Brasil já vem mostrando muitas vezes que ele está do lado errado. Um exemplo, o Brasil está querendo fornecer bases, tá? No Maranhão, para que a China use essas bases para lançar seus foguetes. Ah, Alessandra, como assim? Pois é, aqui tem um setor no Maranhão de bases, né, que é visado pelo mundo inteiro, porque está num lugar muito estratégico, que é ali perto da linha do Equador, tá? Ou seja, o Brasil está mostrando sua aliança claramente com os países errados, países que não são considerados uma democracia. Já ouviu aquele ditado? Me diz com quem você anda que eu vou dizer quem você é? É exatamente isso que o Brasil está fazendo. Ele está andando com o quê? Me diga quem ele é, como ele está se tornando, né? Pois bem, é o que está acontecendo hoje em dia. E acontece que as eleições estão chegando para 2026. E uma hipótese que a gente tem é de que talvez Bolsonaro não seja o candidato para 2026 por motivos óbvios, que é de estar inelegível, né? Só que parece que saiu uma faísca de quem seria o seu novo sucessor, dito por Eduardo Bolsonaro, né, que está cogitando a presidência, caso se for a missão dada pelo pai dele. Ou seja, do jeito que ele citou aqui, e vocês leem a matéria, a convicção é clara que ele teve provavelmente um diálogo com Bolsonaro antes de soltar essa bomba na mídia, tá? E assim, como ele vem tendo uma aliança tão grande com o governo norte-americano, possa ser sim que ele seja uma opção e um nome forte para que 2026 seja um substituto para o Bolsonaro. Por quê? Ele é filho do Bolsonaro, isso aí já ajuda demais. Outra coisa, ter aliança com os Estados Unidos também ajuda. E se ele conseguir o objetivo, que segundo ele foi ir para os Estados Unidos para aplicar sanção, aliás, o mesmo motivo que mostra que o PT está extremamente incomodado, né, com o que ele está fazendo, é tanto que o líder do PT vai ajudar o Moraes a investigar o Eduardo Bolsonaro, mostrando que o PT está incomodado, está com medo do Eduardo Bolsonaro começar a subir. Isso tudo mostra que talvez possa ser sim um nome significante, um nome interessante para 2026 nas eleições. Agora eu quero saber de você. Você votaria no Eduardo Bolsonaro ou você tem um nome mais específico que você iria querer para 2026? Põe aí nos comentários e a gente volta com mais vídeos daqui a pouco, tá? Amanhã tem vídeo.
Hoje não dá pra gravar mais vídeo, que hoje já... O vídeo que eu tô gravando hoje pra vocês estava até atrasado, gente. Desculpa, eu acabei tendo que resolver uns problemas e acabei atrasando um pouco o vídeo pra vocês. Mas amanhã a gente volta com o vídeo no horário certo, beleza? Um beijo e até daqui a pouco.